Hoje, vamos mergulhar numa crítica bem provocadora sobre a educação moderna. A análise é baseada no pensamento de Olavo de Carvalho e sugere o seguinte: parece que a gente perdeu uma base, um alicerce, algo que lá na Grécia Antiga era visto como essencial. A ideia central é que talvez a maneira como aprendemos hoje esteja, sabe, de cabeça para baixo. O ponto de partida para essa crítica toda é algo que talvez muita gente já tenha notado na escrita. A análise aponta que muitos textos de hoje em dia, inclusive no jornalismo, não têm uma estrutura muito coesa. São descritos como um amontoado de frases, sem uma jornada clara, sem um começo, meio e fim bem definidos. Mas a questão que se levanta vai muito além. Será que é só um problema de escrever mal? Ou será que, como essa análise sugere, a desorganização no papel é, na verdade, um espelho da desorganização na mente? Uma falha no próprio jeito de pensar? Para a gente entender bem esse argumento, vamos seguir essa estrutura aqui. A gente começa com essa crise de forma, depois usa o modelo grego para comparar, ver como se construía a base sensorial e a arte do debate, e aí sim a gente analisa as consequências dessa inversão moderna e pensa um pouco sobre o propósito da educação. Então vamos lá, começando pelo primeiro ponto, a crise de forma. A ideia aqui é que a escrita toda desestruturada não é o problema em si, mas é tipo a febre, sabe? É o sintoma de algo mais fundo que a gente precisa investigar. É que a análise argumenta que essa dificuldade de estruturar um texto vai além da técnica, do intelecto. Ela aponta para a falta de um senso interno de ritmo e harmonia. Não é uma regra de gramática, é mais uma percepção, quase física, algo que deveria ser cultivado desde cedo. E para a gente entender a dimensão disso, a análise propõe uma viagem no tempo. Vamos dar uma olhada no sistema educacional da Grécia Antiga. Mas calma, não é para copiar, é para usar como uma unidade de comparação, quase um espelho para as nossas práticas de hoje. E aqui tem um ponto fundamental. O modelo grego não é apresentado como uma solução prática para ser aplicada hoje em dia. Ele é usado estritamente como uma unidade de comparação, um ideal para a gente poder medir o que a gente faz, principalmente na formação de quem pensa e lidera a sociedade. E o ponto de partida dessa comparação é fascinante. Para os gregos, a educação não começava com teorias e conceitos abstratos. Começava com algo muito mais básico, a construção de uma base sensorial e imaginativa. A sequência era super rígida, bem hierárquica. Depois da educação moral em casa, a criança passava anos e anos numa imersão artística e literária. Só muito, mas muito tempo depois é que se passava para as habilidades cívicas e para a arte de argumentar. E o que era essa imersão na prática? Era um treino focado nos sentidos, na imaginação. As crianças não aprendiam a analisar ou criticar, mas a absorver. Elas decoravam os grandes poetas, cantavam, dançavam, faziam teatro. A educação era, na sua essência, artística. Isso tinha dois objetivos muito claros. O primeiro era criar um repertório interno de exemplos de modelos de virtude e grandeza para serem imitados. E o segundo, que talvez seja o mais importante, era forjar na alma da criança um senso de ritmo e de harmonia, uma capacidade de perceber a ordem e a beleza nas coisas. Essa experiência era tão central que Platão usou isso para definir o que é ser uma pessoa culta. Para ele, como a gente vê aqui, a diferença não estava na quantidade de informação, mas em ter participado de uma experiência de harmonia coletiva como um coro. É bem forte isso, né? Então, só depois de anos construindo essa base sólida de cultura e sensibilidade é que a educação grega ia para sua etapa final, a arte do debate, o desenvolvimento da argumentação. A arte da retórica do debate, ensinada pelos sofistas, bom, não era para qualquer um. Era um complemento, uma técnica avançada, oferecida só para jovens que já tinham uma cultura imensa, literária, artística e que já conheciam as leis da cidade. Era a ferramenta final para uma mente que já estava formada. Mas olha que interessante, mesmo com toda essa preparação, Platão ainda via perigos nisso. Ele alertava que o treinamento no debate podia viciar os jovens, fazer com que eles sentissem prazer em simplesmente puxar e dilacerar com argumentos, que nem cachorrinhos, sem um propósito real por trás. E é exatamente aqui que a crítica se volta para o nosso tempo. O argumento central da análise é que a educação moderna não só ignorou essa sequência grega, ela inverteu tudo completamente. E as consequências disso seriam bem profundas. A comparação visual aqui é bem clara, né? No caminho grego, é como se raízes profundas de cultura e harmonia sustentassem a árvore do conhecimento. Já no caminho moderno, segundo essa análise, a gente entrega as ferramentas da crítica e do debate sem construir o alicerce primeiro. O pensamento acaba ficando sem raiz. Pensa bem, se Platão já havia perigo em ensinar o debate para jovens super bem preparados,
qual seria o efeito de ensinar isso para jovens sem preparação nenhuma? De acordo com a análise, o resultado é simplesmente devastador. Os resultados descritos nessa análise são bem diretos. Jovens que discutem com arrogância sobre coisas que mal entendem, que viram militantes de causas sem ter a profundidade para defendê-las de verdade. No fim das contas, o argumento é que essa inversão se torna uma fórmula para a corrupção da alma desde o início. Bom, depois de ver a sequência grega e as supostas consequências da inversão, a gente chega na pergunta final que essa análise toda propõe. Afinal de contas, qual é o verdadeiro propósito da educação? Então, o ponto crucial é este aqui. Não se trata de ser contra o debate ou o pensamento crítico, de jeito nenhum. A questão, segundo essa perspectiva, é a ordem das coisas. A análise defende que uma base de cultura, de harmonia, de sensibilidade não é um luxo. É o pré-requisito essencial para que o debate e a crítica possam ser produtivos e não destrutivos. E assim, essa análise nos deixa com uma pergunta bem importante para reflexão. Se a forma precisa vir antes do conteúdo e a harmonia antes da análise, qual é o objetivo de um sistema educacional que parece ter invertido essa ordem fundamental? É uma questão que, sem dúvida, vale a pena pensar.